Olá, pessoal. Em relação à nossa aula de sexta-feira, já que eu não vou estar presente, estou gravando agora a videoaula sobre ela. A gente vai finalizar na aula de hoje nossa discussão sobre Karl Marx e agora vamos focar na questão da sua relação, dos seus estudos em relação à educação, certo? Vou compartilhar o slide aqui com vocês. Certo, pessoal. Nas últimas aulas, nós estávamos discutindo sobre a base da teoria de Karl Marx, certo? A sua crítica ao capitalismo, a luta a luta de classes entre capitalistas e proletariado, que Karl Marx acreditava que era a base para a construção de uma nova sociedade. E que muitas das suas críticas em relação ao capitalismo dizia respeito à questão do desequilíbrio entre um grupo social e outro grupo social, já que os capitalistas detinham todos os meios de produção e o proletariado não. Então, isso levava a uma subordinação, a uma alienação, a falta de acesso a esses meios de produção que eram detidos, né, eram propriedade privada dos capitalistas, né, dos donos de indústrias, de fábricas e por aí vai. E aqui, para finalizar esse tópico em relação aos fundamentos dos estudos de Karl Marx, vamos ver alguns fundamentos distintivos, certo? 3 pontos que realmente podem resumir os estudos de Karl Marx. Primeiro, vamos acompanhar aqui. Os fatores econômicos determinam a estrutura social e a mudança social. Peraí. Ou seja, a organização social se sustenta em 3 fundamentos. Primeiro fundamento, as forças materiais de produção, com que o homem assegura sua subsistência, a partir dos métodos. Segundo elemento, as relações de produção, as relações e direitos de propriedade. E as superestruturas legais e políticas, além das ideias e formas de consciência social. Isso aqui, pessoal, resume parte da nossa discussão das últimas aulas, quando eu mencionei que a base da pesquisa, do estudo social de Karl Marx, se baseia na questão da transformação da sociedade. E em que sentido? A sociedade se desenvolve através do processo de transformação. E que processo de transformação seria esse? Pensando na sociedade capitalista, seria o processo de transformação dos meios de produção em algo novo, algo que pode gerar lucro. Então, aqui nos três fatores econômicos que determinam a estrutura da sociedade, nós começamos com as forças materiais de produção, ou seja, o primeiro fator econômico que determina como é que a sociedade vai se estruturar e se é possível que a sociedade mude, os materiais de produção, os meios de produção. Ou seja, são esses meios que permitem que o homem, que a pessoa humana, possa garantir sua subsistência. Ou seja, ele pega da natureza e transforma seja para construir sua casa ou produzir alimentos e por aí vai. Então, o primeiro fator seriam as forças materiais de produção, os meios de produção. Aí, o segundo fator econômico, para determinar como essa sociedade vai se estruturar e se é passível de mudança, seriam as relações de produção, que nós também já conversamos em sala de aula. E que relações de produção é essa? Nós temos os meios de produção aqui, detidos pela classe dominante, pelos capitalistas, e nós temos a mão de obra, que seria o proletariado. E aí o que acontece? Os meios de produção, os capitalistas e o proletariado, os três estão aqui, desenvolvem, constroem uma relação de produção. Os capitalistas, né, a classe dominante, ela vai, por ser dona, por ser proprietária dos meios de produção, ela vai determinar o que será produzido, como será produzido, a quantidade, tudo, quanto será vendido e por aí vai. E na outra ponta dessa relação social de produção, nós temos a mão de obra, aquelas pessoas que vão estar subordinadas à classe dominante. E aí, nesse processo de uma sociedade capitalista, em que o foco é a produção, nós temos uma relação entre proletariado e os capitalistas, que é a classe dominante.
E o outro fator econômico são as superestruturas legais e políticas. O que seriam essas superestruturas legais e políticas? Quando a gente fala em superestrutura legal, nós estamos falando em norma social no sentido jurídico da palavra. Quais são as leis que regem a sociedade naquele específico período de tempo? Como é que funciona a política daquela sociedade, naquela época, naquele momento histórico específico? Porque, com certeza, isso influencia na mudança na estrutura social também. Se vivemos em uma época em que as leis trabalhistas são mais fechadas, nós vamos ter uma estrutura social. Se vivemos em uma época em que as normas, as leis trabalhistas são mais abertas, são mais democráticas, favorecem mais o trabalhador, teremos uma estrutura social, uma organização social diferente. E dentro desse grupo de superestruturas legais e políticas, tem as ideias e formas de consciência social, porque independentemente das leis e das formas de política vigentes em determinado momento de tempo, nós também já estudamos em outras aulas de sociologia, que para além daquilo que está escrito e determinado como norma positiva, nós temos a consciência da sociedade, ou seja, as normas sociais, aquilo que a sociedade acredita como certo, como bom, como moral. E tudo isso entra nessa análise de estrutura social. Como é que a sociedade vai se organizar como uma sociedade capitalista? Depende da análise desses três fatores. O próximo elemento que pode resumir bem os estudos de Karl Marx é a seguinte sentença: a história é a história da luta de classes sociais, que se caracteriza pela oposição das classes, com base em sua posição econômica e interesses divergentes. E aqui uma frase de Karl Marx: a história segue, pois, um movimento dialético de oposição de classes. Como eu já mencionei em sala, dialética se estrutura na questão do questionamento. O conhecimento dialético, ele se baseia na discussão racional, na sobreposição de ideias, de forma racional, para chegar em uma nova ideia, em um consenso. Então, um elemento básico dos estudos de Karl Marx é a luta de classes. Ele vai afirmar e defender que a sociedade muda, se transforma e evolui a partir de um processo de luta de classes. Quando lutas de classes sociais acontecem e modificam a história, intrinsecamente elas estão não só modificando os direitos próprios daquelas classes sociais que estão disputando, mas altera a história, a sociedade como um todo. E aí, como dizem no tópico, a oposição de classes, porque para existir classes já entende-se, por exemplo, numa sociedade capitalista, que as classes sociais serão diferentes, teremos uma considerada inferior e outra superior. Então, nessa oposição de classes que se encontram em locais distintos na cadeia alimentar da sociedade, porque elas possuem posições econômicas distintas, ou seja, pessoas que possuem melhores condições financeiras e pessoas que não possuem tão boas condições financeiras assim. E aí os interesses das pessoas que, por exemplo, os interesses dos capitalistas não são os mesmos interesses que o proletariado. Então, nessa divergência, nesse choque de classes, é que, para Karl Marx, é o que permite a transformação, a mudança social, a mudança na trajetória da história da sociedade, através da própria mudança da história dessas lutas de classe. O terceiro elemento é a cultura das sociedades de classe, como é o estudo do que ele fez, a sociedade capitalista. A sociedade capitalista é um exemplo de sociedade de classe. Ela se caracteriza pela ideologia. As ideias estão intimamente condicionadas pelo modo de produção. Primeiro, o que é ideologia? Gente, ideologia é um conjunto de coisas. São formas de pensar, formas de reger determinado sistema. São crenças, é um conjunto de coisas. Só que aí uma ideologia, ela pode ser utilizada para controlar um grupo, para derrubar um grupo, as ideologias, tanto elas servem para a manutenção de uma sociedade, como para a transformação dessa sociedade, para bem ou para mal, não importa. E aí, para Karl Marx, a ideologia, que é base de todas as sociedades de classe, no capitalismo, ela é baseada em quê? Qual é a ideologia do capitalismo? A ideologia do capitalismo está ligada a controlar o meio de produção. O modo de produção.
a forma como se produz na sociedade capitalista guia, determina, influencia a ideologia da época. Então, todas as ideias, todas as formas de pensar, de se desenvolver, de manter a sociedade, estão numa sociedade capitalista de estudo de Karl Marx, que não é atual, é daquela época, obviamente, se baseavam no modo como se produzia, no modo de produção econômico. E agora, pessoal, finalizando assim um estudo básico da teoria de Karl Marx, vamos agora adentrar mais profundamente em Marx e a educação. E aqui eu coloquei uma frase que vai resumir parte do que nós vamos ver nos próximos slides. A classe em poder controla a difusão intelectual e a educação. E isso eu acho que é uma concepção que a gente consegue possuir, consegue alcançar de forma fácil, porque se somos críticos em qualquer época da nossa sociedade, e principalmente atualmente, hoje em dia é muito mais fácil de visualizarmos isso. Então, hoje nós, pessoas que somos jovens na sociedade atual, nós conseguimos visualizar como a classe dominante, quem está no poder, quem detém o poder econômico, político, legal, controla aquilo que é difundido como verdade, como certo. E obviamente, também tem sua mão no controle da educação, do sistema educacional. E aqui, pessoal, eu coloquei o seguinte. Como Marx, ele não era um sociólogo da educação, ele não escreveu pensando na educação especificamente, ele falou sobre a educação nos seus estudos numa perspectiva mais como ele entendia que a educação era um dos instrumentos de controle de uma sociedade de classes. Só que ele não produziu trabalhos, ele não focou seus estudos em falar sobre a sociologia da educação em si. Então, o que acontece? Em relação a Marx e a educação, nós vamos ter que nos basear em outros sociólogos também, em outros pesquisadores, estudiosos, teóricos, que pegaram o estudo de Marx e fizeram uma análise mais aprofundada dele dentro do contexto educacional. Então, aqui, como tem na apostila que eu mandei para vocês também, aponta, existem na literatura sociológica alguns teóricos como Roger Stabler e Christian Baudelot. Eles são sociólogos franceses, e então eles tentaram seguir e aprofundar o que Marx tinha já apontado, escrito e produzido, só que agora no tocante à educação, ou seja, de forma mais aprofundada. Ou seja, o que Marx começou a discutir sobre a educação numa perspectiva sociológica, mas não se aprofundou tanto para dizer que ele era um sociólogo da educação, esses dois outros teóricos tentaram fazer isso. E aqui uma citaçãozinha, em relação a esses dois teóricos, correlacionando o estudo de Marx. Sendo a sociedade capitalista desigual devido à exploração de uma classe social por outra, o processo educativo que se dá dentro da escola também é desigual, pois a escola é a instituição sob controle da classe dominante, reprodutora das desigualdades sociais. Então, essa citação, essa frase aí, esse parágrafo, ele consegue resumir boa parte daquilo que vai ser apontado sobre a educação quando se relaciona com os estudos de Karl Marx. Que, para Karl Marx, a educação, né, o sistema educacional, é um dos instrumentos que a classe dominante vai utilizar para difundir sua ideologia de produção, é um instrumento que ela vai utilizar para controlar o proletariado, para decidir o que é que o proletariado, a classe, a massa, vai poder estudar ou não, vai poder utilizar a educação como forma de submissão do proletariado, ou seja, ensiná-los que o meio de produção capitalista que eles conhecem no momento é o único certo, o único adequado, e que eles devem manter esse sistema imutável. Então, basicamente, é isso que Marx e a educação vai trazer. Mas vamos analisar com mais profundidade.
Outra citação é de Santos, de 2005, de uma produção que ele publicou em 2005. Ele vai assinalar que, segundo Marx e Engels, olha, ele está aqui hoje, não foi esquecido, a educação na sociedade capitalista é um elemento de manutenção de hierarquia social, que é como eu estava dizendo. Gente, o que é hierarquia? Quando a gente fala em hierarquia, nós automaticamente pensamos em posições. Nós vamos ter alguém numa posição inferior e alguém numa posição superior. Então, nós vamos ter uma questão hierárquica. Alguém que está numa posição superior a outra pessoa. E pode ser em vários sentidos. Manutenção hierárquica pode estar ligada a questões econômicas, a questões trabalhistas, a questões, às vezes, moralistas, familiares, por exemplo. Então, para Santos, quando ele analisa os estudos de Marx e Engels sobre a sociedade capitalista, e agora conecta mais profundamente com a educação, ele chega à conclusão de que, na sociedade capitalista, a educação ela é utilizada como um instrumento, uma forma, um elemento que permite, que auxilia os capitalistas a manter a estrutura social como ela está, a estrutura social da forma como os capitalistas querem que esteja, ou seja, a classe dominante capitalista sempre no topo e o proletariado sempre em um degrau inferior, pensando na questão de hierarquia social. Outro autor que também fez um estudo do trabalho de Marx ligando à educação é Mecenas, de 2003, e ele vai assinalar o seguinte: uma coisa importante, que é algo que nós já começamos a ver, que foi sobre Durkheim. As visões diferentes de Durkheim, o que é que Durkheim dizia? Que ele considerava a educação una e múltipla, se analisar as relações de classe. Eu não vou me aprofundar muito em Durkheim, porque nós já vimos Durkheim, mas enquanto estudávamos sobre Durkheim, vimos que, de certa forma, algumas coisas que nós estamos falando agora sobre educação foram ditas na nossa aula sobre Durkheim, porque ele disse que a escola é um espaço onde as pessoas são educadas para a sua vida em sociedade e para conhecer seus espaços também. De que forma? A sociedade já existe, você nasce, então você vai de encontro a uma série de normas e regras pré-existentes. E a educação, a escola, ela vai ser utilizada como um dos meios de moldar esse indivíduo que chegou na sociedade, nasceu, foi jogado nessa sociedade já cheia de regras e normas, para que ele consiga obedecê-las. Só que, apesar de ter muita semelhança com alguns elementos de discussão sobre Marx e a educação, Durkheim ele não focava muito na questão das relações de classe. As discussões de Durkheim não giravam em torno de uma discussão, de um debate de classes sociais, como Marx fez. Então, nas produções de Durkheim sobre a educação, ele não adentrava as relações de classe que existiam dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar também, e como essas classes podem influenciar diretamente a educação. Mas Durkheim já dizia que a escola é utilizada como um instrumento de molde, uma forma. Ele é utilizado para pegar os alunos, os estudantes, as crianças, os adolescentes, e moldá-los para que eles obedeçam às normas sociais, sejam as regras positivas, ou seja, aquelas escritas, as leis, ou sejam as normas morais que a sociedade possui e que não estão escritas, mas que existem e nós precisamos cumprir. Caso contrário, seremos rechaçados em sociedade. Então, para Mecenas, ele vai dizer o seguinte, que essa visão diferente de Durkheim, que não incluía a discussão de classes, e a visão de Marx, que vai enfocar a educação pela perspectiva de diferenças de classes sociais, ele vai dizer o seguinte, que a classe empresarial é educada para dirigir a sociedade de acordo com seus interesses, enquanto os membros da classe trabalhadora são disciplinados e adestrados para o trabalho e para aceitarem com submissão a sociedade capitalista como ela se apresenta. Uai! E aí, veja só,
algo que a gente já começou a discutir em sala. A educação é igual para todos? Todos têm, de fato, acesso à educação? Como é que essa educação ela é passada para determinados grupos sociais? Então, segundo esse autor, pensando na perspectiva marxista do estudo social do capitalismo, da sociedade capitalista, o que acontece com a educação? Como a educação é gerida numa sociedade capitalista? Numa sociedade capitalista, nós vamos ter classes, primordialmente dividindo essas classes em proletariado e capitalistas, né? A classe dominante. Então, ambos vão ter a mesma educação? Não. Por que não? Porque eles não vão exercer a mesma função em sociedade. Então, a classe dominante, quem está no poder, no controle naquele momento, vai educar sua prole, seus filhos, aqueles novos indivíduos que nasceram e chegaram à sociedade, para continuarem fazendo isso. Para continuar gerindo, dirigindo, controlando a sociedade capitalista ao seu bel prazer, da forma como eles querem que seja, que esteja estruturada. E a massa, a classe trabalhadora, a mão de obra, ela vai ser educada diferente, porque o que é que a classe dominante quer dessas pessoas? Quer força de trabalho. E aí, o que é que precisa para que essas pessoas sigam esse caminho? Primeiro, que a educação ela não vai ser transmitida da mesma forma, porque um trabalhador vai precisar estudar determinadas coisas que só vão ser úteis para alguém da classe dominante, não precisa. Então, para além de um conteúdo, de uma grade curricular, entre aspas, que seja focada naquela profissão que aquele trabalhador vai realizar no futuro, quando adulto, também entra a questão da disciplina, do adestramento, ou seja, eles tentam disseminar dentro da escola a ideologia da sociedade capitalista, de que é normal ter duas classes tão distintas assim, tão desiguais assim, e que é normal e que é certo que o proletariado, a classe trabalhadora, seja submissa à classe dominante e que aceite a atual situação econômica, que aceite a ausência de normas trabalhistas que defendam seus direitos e por aí vai. E aí, a partir disso que eu acabei de comentar, nós vamos ter dois pontos de vista do que Marx vai apontar dos seus estudos em relação à sociedade capitalista e à educação. Então, Marx analisa criticamente a educação de classe, ou seja, ele não só faz uma crítica à sociedade capitalista, mas ele também critica como a sociedade está sendo educada dentro de uma sociedade capitalista. E aí ele vai dizer o seguinte, a escolaridade da classe trabalhadora, ela vai ter dois objetivos. Por que numa sociedade capitalista se educam o proletariado? Para duas razões, segundo Marx. A primeira razão é preparar a consciência do indivíduo para perceber apenas a visão de mundo da classe empresarial como correta. Isso é transmitir sua ideologia, que foi o que eu disse anteriormente, antes de passar para esse slide. Uma das funções, um dos objetivos na sociedade capitalista para se educar o proletariado é justamente isso, disseminar a sua ideologia de que essa sociedade capitalista é a ideal, é a melhor, é a correta. E a outra razão é preparar o indivíduo para o trabalho, fazê-lo aprender o necessário para lidar com seus instrumentos de trabalho, além de disciplinar e treinar corpo e mente para o adequado desempenho de suas tarefas de trabalho, que eu também já tinha mencionado anteriormente, que é uma educação tecnicista. Uma educação tecnicista ela é voltada apenas na transmissão e absorção de conhecimento em relação às técnicas, daquilo que você vai desempenhar como profissão, por exemplo. Então, o outro objetivo da educação numa sociedade capitalista da época de estudo de Marx era essa. O trabalhador, o proletariado, a classe trabalhadora, ela vai ser educada nos limites daquilo que a gente quer que ela aprenda para desempenhar e seja o suficiente para desempenhar as funções trabalhistas que ela vai exercer em sociedade no futuro, certo? Ou seja, tudo limitado.
Nessa ideia, o trabalhador, o proletariado, ele não é educado para mudar o mundo ou para criticar a sociedade. Ele é educado para aceitar a sociedade e ele trabalha habilidades, conhecimentos específicos e limitados para desempenhar uma função social específica e limitada também. E aí, a análise da educação está relacionada às características da sociedade capitalista. Ai, peraí. Ok. Ou seja, para Marx e para os teóricos que utilizaram os estudos de Marx para se aprofundar sobre o tema da educação, o que acontece? Nós precisamos analisar, enxergar a educação com o mesmo olhar que a gente coloca sobre a análise da sociedade capitalista, porque ela vai estar relacionada. Ou seja, e o que é que Marx dizia sobre a sociedade capitalista? Que ela possuía conflitos, contradições e desigualdades sociais, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, para Marx e teóricos posteriores, subsequentes a ele, que se basearam em seus estudos, precisamos analisar a educação, estudá-la como fato social, da mesma forma que a gente estuda e analisa a sociedade capitalista, reconhecendo que dentro da educação existem conflitos, existem contradições e existem desigualdades sociais. Porém, diante de tantas adversidades, ou seja, de tanto conflito, contradição e desigualdade, parece existir alguma aresta, ou seja, algum espaço, alguma passagem. E ela pode ser a educação escolar. Em qual sentido? O ensino aparece como instrumento para o conhecimento e também para a transformação da sociedade e do mundo. E aí, esse ponto é interessante, porque é um dos pontos que nós podemos utilizar para relacionar de forma melhor a análise da educação ordena, ou seja, de atualmente. Em qual sentido? A gente sabe que a educação, a escola, ela é essencial e ela pode ser muito bem utilizada para disseminar uma ideologia ruim, como pode ser utilizada para disseminar ideologias mais produtivas para transformação social. Então, apesar disso tudo que a gente acabou de ver sobre as ideias de Marx sobre a educação, há de se reconhecer que a própria instituição escolar ela pode ser um espaço de transformação. Há um espaço para isso. Por quê? Porque temos que reconhecer que conhecimento é poder. Tanto que conhecimento é poder, que a sociedade capitalista ela vai utilizar, né, a classe dominante vai utilizar a educação como forma de poder. Ou seja, eu educo mais e melhor quem vai exercer as funções que vão manter a sociedade do jeito que ela está. E educo de forma limitada aqueles que eu quero apenas como força de trabalho. Então, significa dizer que quem tem mais conhecimento tem mais poder. Então, se isso é verdade, se nós conseguirmos transformar a escola para modificar essa ideologia de classes e, de fato, permitir a transmissão e construção de conhecimento para a transformação da sociedade, ela pode acontecer. É onde entra o potencial revolucionário da educação. Como eu acabei de falar anteriormente no outro slide, o conhecimento é fonte de poder. A partir dele é possível dominar com mais facilidade outra pessoa. E isso a gente já viu em diversos momentos da história, por exemplo. A gente pode falar, inclusive, sobre alguns ditadores. Eram pessoas revolucionárias que tinham grande inteligência e, inclusive, habilidade de persuasão. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais habilidades você vai possuir para controlar outra pessoa, outro grupo, outra classe social. Então, conhecimento é fonte de poder. E a partir disso, obviamente, se conhecimento é poder, a escola, a educação, ela guarda um potencial revolucionário. Ou seja, ela tem nas suas mãos a possibilidade de colocar, de às vezes auxiliar
quem vai deter esse poder? Outro tópico que leva a identificar o potencial revolucionário da educação é a realidade. É outra questão agora. A realidade escolar, vista por meio da educação de classe, ela é semelhante à grande disparidade entre a classe empresarial e a classe trabalhadora. Ou seja, se nós pegarmos a escola, a educação, a realidade que existe dentro de uma escola, e começarmos a analisá-la, enxergá-la da mesma forma que Marx tentou enxergar e estudar a sociedade capitalista, vai ficar claro para nós que existem classes sociais dentro da própria escola. E aí, por exemplo, a gente pode pensar nas diferenças, nas desigualdades econômicas que existem. Por exemplo, na mesma escola, eu posso ter alunos que têm uma situação financeira e econômica melhor do que outros alunos. E mesmo eles... E aí vem a pergunta. Esses dois alunos, vamos supor, um pobre e que tem uma condição financeira que é difícil de viver, sobreviver às vezes com o mínimo, pode estudar na mesma sala de alguém que é de classe média alta ou até rico, que tem uma condição financeira muito superior. E aí a pergunta é, eles são alunos, estão na mesma escola, estão estudando na mesma sala, mas quer dizer que essas diferenças econômicas não influenciam na forma como eles vão se desenvolver dentro da escola e posteriormente fora da escola. Então, se nós olharmos a escola como um ambiente social, nós vamos poder fazer uma análise da escola como um grupo, uma sociedade em si mesma, e podemos fazer uma análise a partir de todas as perspectivas sociológicas que nós vimos até agora. E não é diferente com a de Karl Marx e a separação de classes. Porque existem, sim, classes distintas, classes sociais distintas dentro do ambiente escolar. E aí, se nós analisarmos essa separação de classes que existe na escola e compará-la com a que existe fora da escola, a situação é bem semelhante, ou seja, a escola ela pode reproduzir a mesma separação de classes, alienação, subordinação, submissão que a gente encontra numa sociedade capitalista. Como Marx analisou a sociedade capitalista da época dele. Continuando. Analisando a crítica de Marx à educação, aparece de maneira evidente a semelhança da escola de seu tempo com a escola contemporânea, porque mesmo que Marx, seus estudos, aquilo que ele produziu, escreveu, se refira a uma época específica da sociedade, certo? A época que ele viveu, que ele experienciou, que ele analisou, muitas das coisas que ele pontua, que ele defendia, que ele criticava, ainda podem ser vistas na sociedade contemporânea e na escola contemporânea. Por quê? Porque ainda vivemos em um sistema capitalista, no qual quem tem conhecimento tem poder. E, geralmente, o conhecimento não é uma regra geral, obviamente, mas o conhecimento também está vinculado a outras formas de poder. Por exemplo, a financeira, né? A econômica. Por isso, a estratégia de poder da classe dominante é manipular o saber. Então, numa sociedade capitalista, em que eu reconheço que o conhecimento é poder, e primordialmente hoje em dia, se conhecimento é poder, eu não posso permitir que a classe trabalhadora, a classe que eu quero dominar, subjugar, obtenha conhecimento suficiente para que seu poder se iguale ao meu ou supere o meu. Então, eu manipulo aquilo que ela vai aprender, eu manipulo aquilo que vai ser fornecido como educação. Em contrapartida, a classe trabalhadora, ela busca dentro desse sistema social e educacional o direito à educação. E aí, num sentido amplo, não é só o direito de ir à escola, é o direito a, de fato, ter educação. E atua, né? A classe trabalhadora luta, defende e atua para que a escola se transforme em uma instituição que possa representar também os interesses do proletariado. Ou seja, que a escola não seja um espaço de disseminação unicamente da ideologia capitalista que mantém os capitalistas como classe dominante sobre o poder,
e o proletariado sempre seja colocado, controlado, alienado, para se manter como uma classe submissa. E sobre as escolas, o que é que Marx e os outros teóricos que produziram em relação aos estudos de Marx uma análise mais aprofundada sobre educação, dizem sobre as escolas. O espaço da aprendizagem, ou seja, a escola, né, a questão da estrutura física, onde a gente recebe pessoas para construção de conhecimento, esse espaço é também um espaço de desigualdades, como eu já vinha comentando, pois a escola, enquanto instituição, ela reproduz as desigualdades sociais, infelizmente. E aí é algo que a gente pode visualizar aqui com mais clareza até no nosso próprio colégio. A realidade vivida pelas escolas como evasão escolar, ou seja, pessoas que abandonam a escola, repetência, ausência de vagas devem ser objeto de reflexão, tendo em vista a divisão de classes, dominante e dominada, que é característica do sistema capitalista. Pessoal, não se pode discutir questões sociais sem uma perspectiva, sem colocar sob o enfoque a questão econômica, a questão de classe, de desigualdade social mesmo. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que os alunos evadem a escola, ou seja, as pessoas abandonam a escola simplesmente porque querem. Não é assim tão simples. Uma das principais razões para a evasão escolar, às vezes, é para trabalho. Precisa abandonar a escola porque não consegue trabalhar, precisa, porque a sobrevivência, a subsistência, às vezes vem antes, na maioria das vezes ela vem antes. Então, se a maior parte das pessoas que evadem, que abandonam a escola, fazem isso para garantir sua sobrevivência, porque precisam trabalhar, nem que seja de forma braçal, não importa. Se uma das principais razões é essa, quer dizer o quê? Que um problema escolar, um problema educacional está intrinsecamente ligado a uma questão econômica social, a uma desigualdade social. Repetência também. Muitos alunos, eles repetem, claro que isso não se aplica a todos os alunos, mas nós temos diversas razões para a repetência acontecer. Nós temos alunos que repetem porque, de fato, não se dedicaram, porque não quiseram se dedicar. Nem toda pessoa nasce para ser bom aluno, para gostar de estudar e fazer isso bem. E tudo bem também. Mas também uma das razões de repetência é na tentativa de conciliar várias coisas da sua vida pessoal. A escola e o trabalho, às vezes o trabalho infantil. Como é que você consegue se dedicar a 100% na escola se você já vive uma vida adulta com 1001 responsabilidades? Outra coisa, a fome. É difícil estudar com fome. Quantas pessoas não vão para a escola com fome? Às vezes, o ambiente anterior à escola em que essa criança estava inserida não propiciou que ela começasse a se desenvolver tão rápido, de forma tão mais fácil. Então, ela já chega na escola atrasada em relação a outros alunos que tiveram a oportunidade de já começar a se desenvolver cognitivamente desde cedo. Então, veja, diversos problemas presentes na realidade das escolas têm uma relação direta e profunda com problemas existentes, como um todo, na sociedade capitalista, que geram desigualdades sociais. Então, consequentemente, se na sociedade capitalista que vivemos, que conhecemos, existem classes sociais, essas classes sociais vão ser reproduzidas também dentro do ambiente escolar, segundo esses autores. Só que Marx também faz um adendo. Não trouxe minha água. Marx também faz um adendo. Ele diz que quando ele analisa a educação propriamente dita, ela por si mesma já é
existe uma situação bem peculiar. Em qual sentido? Olha o que Marx dizia aqui, que é que pode ser uma das traduções do que Marx escreveu, né? Que Marx não escreveu em português. De um lado, é preciso que as circunstâncias sociais mudem para que se estabeleça um sistema adequado de educação. Ou seja, uma das formas de mudar, se a escola, se a educação reflete a sociedade na qual está inserida, para que a educação mude, a gente pensa que a sociedade precisa mudar primeiro para que, então, essa mudança reflita dentro da sociedade, dentro da escola, perdão. Mas, de outro lado, é necessário um sistema educacional adequado para produzir-se a mudança das circunstâncias sociais. E aí, por isso que Marx diz que a educação é, em si, muito peculiar, porque ela tem duas vias. Ela está aqui, então ela reflete o que vem de fora da sociedade, e se a sociedade muda, a escola muda também, mas a escola, pelo seu poder revolucionário que discutimos, que eu falei slides anteriores, ela em si também é capaz de propiciar uma mudança que vai refletir na sociedade. Então, assim, daí a importância da escola, seja para reproduzir uma ideologia que é ruim, que é de submissão, seja para propiciar também um espaço em que as circunstâncias desse espaço garantam o desenvolvimento dos indivíduos melhor, de forma mais crítica, para que eles consigam reproduzir essa segurança, essa criticidade na sociedade e transformá-la. Então, por isso, Marx vai dizer que a educação ela é peculiar, ela existe ela existe de forma peculiar, porque tanto ela é um espelho do que vem de fora, quanto ela pode ser um espaço revolucionário para modificar o que está lá fora. Só que Marx também vai pontuar nos seus estudos, em outro momento, posteriormente, que a educação não possui força suficiente para revolucionar. E ele vai dizer isso muito porque, lembrando que isso é o que Marx afirma na época em que ele fez um estudo social e analisou também a educação, naquela sociedade capitalista que ele conhecia. Algumas coisas mudaram. Então, hoje em dia, nós podemos reconhecer reconhecer um poder maior da educação, um poder revolucionário maior da educação do que naquela época especificamente. Mas por que razão ele dizia que ele não confiava tanto nesse poder revolucionário da escola? Não era nem que ele não confiava, mas que ele não achava que fosse tão forte quanto poderia ser. Em resumo, antes de eu ler a questão, diz respeito à questão de que até mesmo para a sociedade socialista que ele vislumbrou, que ele desejou, a educação precisava ainda trabalhar de forma semelhante à sociedade capitalista. Eu ainda ia precisar, de toda forma, fornecer um conhecimento tecnicista. Claro que eu ia trabalhar outras coisas também, ampliar a mente do indivíduo. Porém, eu ainda ia precisar manter alguns dos elementos da educação na sociedade capitalista. Porque se Marx defende que a sociedade ela se baseia na transformação dos meios de produção, eu ainda vou precisar. Ele visualiza a sociedade pela perspectiva de classes distintas, por pessoas trabalhando, ele focava muito nisso nos seus estudos. Ele ainda, dentro da sua perspectiva de sociedade ideal, ainda ia vislumbrar essa necessidade de ter pessoas que fossem capazes de realizar coisas específicas. Então, já que ele reconhecia que a educação de uma sociedade socialista, que era ideal para ele, ainda ia precisar continuar trabalhando uma educação tecnicista por razões óbvias, ele dizia que isso faz com que o poder revolucionário da educação não seja tão forte quanto poderia. E aqui nós temos uma situação. Por que ele dizia isso? Em decorrência dessa concepção de que o poder revolucionário da escola não é tão grande, ele considerou que a combinação de trabalho produtivo,
educação mental, exercício físico e treinamento politécnico seria muito importante para a educação socialista. Então, para a sociedade socialista que ele visualizou, que ele desejou, que ele defendeu, a educação precisava combinar trabalho produtivo, educação mental, exercício físico e treinamento politécnico, ou seja, treinamento de diversas técnicas distintas. Então, ainda seria, de alguma forma, uma escola, uma educação tecnicista, como nós podemos classificar dentro dos estudos, né, dos sistemas educacionais, das formas de educação. A abolição da divisão do trabalho, segundo Marx, requer a associação do trabalho manual e intelectual, de tal forma que a educação seria encarregada da preparação das pessoas para os novos papéis a elas destinados na sociedade socialista. Ou seja, a educação dentro da sociedade socialista, ela seria diferente? Seria, mas ainda precisaria continuar trabalhando com a educação de trabalho manual. Lembrando, isso era para uma sociedade na época que Marx viveu, século XIX. A situação da vida em sociedade daquela época era diferente da de hoje. Então, assim, ele continuava defendendo que, mesmo na sociedade socialista que ele vislumbrou e defendeu, ainda precisaria trabalhar dentro da educação o trabalho manual. Só que a questão agora seria o quê? Que seria somado a um trabalho intelectual também para as massas, né? Para todo mundo. Ou seja, não queremos mais educar as pessoas só para desempenhar aquele trabalho técnico. Queremos também que elas se desenvolvam intelectualmente. Porém, o que acontece? A escola ainda estaria meio a meio nesse sentido, certo? Por isso que ele fala que, por precisar manter a educação de trabalho manual, mesmo nesse sistema socialista que ele queria implementar, isso automaticamente levava ao poder revolucionário da educação a ser diminuído. Mas, obviamente, como a gente percebe aqui, ele não queria que a educação se mantivesse apenas em sua total concepção tecnicista, apenas para educar o proletariado para o trabalho manual. Ele defendia que não. A educação precisaria vincular esses dois lados. Eu preciso associar o trabalho manual para que as pessoas tenham meios de trabalhar, mas também precisa educar de forma intelectual, para que as pessoas tenham espaço e possibilidade de buscar novos papéis em sociedade, não desempenhar aqueles que já estavam predeterminados pela sociedade capitalista. E é isso, pessoal. Aí a gente encerra. Nós encerramos Karl Marx e Educação na aula de hoje. Vocês têm a apostila desse assunto. Eu vou enviar o slide no grupo e vou passar também uma atividade que está na apostila também no grupo para vocês fazerem, certo? Vocês mantenham no caderno e a gente discute na nossa próxima aula, depois, né, quando passar as apresentações. Mas já serve de revisão para a avaliação. Bom final de semana.